senhoras e senhores senadores, por oportuno eu gostaria também de me congratular com o nobre senador, o senador do Ceará, Eduardo Girão, pelas considerações que ele acaba de fazer e as referências à senhora ministra da Cidadania, da Mulher, a Damares. Realmente ela tem uma posição coerente, defende o ideário dela, os sentimentos religiosos, enfim, tem sido uma grande ministra aqui no governo Bolsonaro. Mas, senhor presidente, diferentemente de outros oradores que me antecederam, eu vou tecer algumas considerações sobre o ano de 2019, especificamente do governo Bolsonaro. Portanto, diria que neste início de ano legislativo, considero pertinente que façamos uma retrospectiva do ano de 2019 e uma reflexão sobre os rumos do país após completarmos um ano do governo Jair Bolsonaro. É público e notório que 2019 foi um ano de profundas transformações para o Brasil e não poderia ser diferente. Cansado do modelo político vigente, acordado pelas intensas manifestações nas ruas, indignado com a corrupção sistêmica exposta pela Operação Lava Jato, encorajado por ver a justiça alcançar políticos corruptos e empresários poderosos, o povo brasileiro radicalizou em 2018 e deu um grito de basta nas urnas daquele ano. Em uma campanha diferente de tudo já visto no país, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito sem estrutura financeira e sem estrutura partidária. Uma eleição presidencial baseada apenas em sua popularidade, regimentada por encarnar o sentimento de revolta e a vontade de mudança da população que acreditou em suas promessas de profundas transformações. Desde o início, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo tem pautado suas ações para cumprir suas promessas de campanha. Assim, promover as reformas necessárias, destravar a economia, desburocratizar, enxugar a máquina administrativa, coibir a criminalidade, combater a corrupção, retomar investimentos estruturantes e construir um novo modelo de negociação política entre os poderes do Estado. E esta dedicação está dando resultado antes do que se imaginava. 2019, portanto, trouxe importantes avanços para o Brasil nas mais diversas áreas. Dentre elas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, destaco 3 áreas que, a meu ver, são o alicerce do governo federal: a economia, a infraestrutura e a justiça e a segurança pública, conduzidas brilhantemente pelos ministros Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas e o ministro Sérgio Moro. Ao longo de 2019, o ministro Paulo Guedes e sua competente equipe econômica aprofundaram as reformas iniciadas no governo Temer e implantaram com maestria as medidas necessárias para tirar o Brasil da grave recessão econômica em que vivia. A política econômica, senhoras e senhores senadores, adotada, colocou o país no caminho do crescimento, da retomada da confiança e da autoestima do povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a reforma da Previdência
foi o ápice da união nacional em favor do Brasil. Governo e Congresso, mídia, intelectuais, trabalhadores e empresários assumiram a responsabilidade e tomaram decisões difíceis, mas cruciais para reorganizar as contas públicas e restaurar o sistema previdenciário nacional. Fazer uma reforma da Previdência não é fácil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O Congresso Nacional, sob o comando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deu prova inequívoca de que está ao lado do povo brasileiro ao aprovar medidas que colocam o Brasil na trilha do desenvolvimento. Mas o Brasil fez muito mais em 2019. Aprovamos o marco regulatório das agências reguladoras, dando-lhes mais autonomia e legitimidade. Aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, fruto de uma medida provisória do governo federal, que facilita a vida do micro, do pequeno e do médio empresário e estimula o empreendedorismo, reduzindo a burocracia que tanto atrapalha quem quer empreender neste país, quem quer o desenvolvimento dele. O governo espera que as mudanças facilitem e deem mais segurança jurídica aos negócios e estimulem a criação de novos empregos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no processo de abertura econômica, o Brasil celebrou importantes acordos com o Mercosul, a União Europeia, os Estados Unidos, a China, o Japão, Israel, dentre outros. Teremos, assim, acesso privilegiado aos mercados estrangeiros, aumentando nossa produtividade e nossa eficiência. Alinhada à sólida política fiscal da equipe econômica, o Banco Central adotou política monetária que nos propiciou a menor taxa básica de juros da história, de 4,5% ao ano. Com isto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a União deverá economizar mais de 420 bilhões em juros e rolagem da dívida entre 2019 e 2022, recursos que poderão ser investidos em educação, em saúde, segurança pública e em infraestrutura. Essa medida traz outros benefícios, como a maior oferta de crédito e a diminuição dos juros na ponta ao consumidor, um estímulo ao consumo das famílias e a retomada dos investimentos pelo setor produtivo. Aliás, sob a liderança do competente presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, já vem promovendo a redução dos juros em financiamentos imobiliários, impulsionando a construção civil, setor importantíssimo na geração de novos empregos. Em 2019, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tivemos um aumento expressivo da arrecadação federal de 1,539 bilhões, já por conta da retomada do crescimento econômico. E, senhor presidente, conforme dados da OCDE, o Brasil foi o quarto país do mundo em recebimento de investimentos externos, o que mostra que o mundo acredita e aposta na recuperação da economia brasileira. Além disso, senhor presidente, o déficit fiscal de 2019
foi de 95 bilhões de reais, um rombo bem menor que o valor de 139 bilhões previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano próximo passado de 2019. Não por acaso, o Brasil criou em 2019 644 mil empregos com carteira assinada, o melhor resultado dos últimos 6 anos. Assim, para 2020, a expectativa do secretário do Trabalho do Ministério da Economia, o ex-deputado Rogério Marinho, é de que a geração de empregos alcance 1 milhão de vagas formais, se a economia crescer, como todos nós esperamos, 3% no próximo ano. E assim nós estamos no caminho e na direção certa, correta. Senhor presidente, no setor da infraestrutura, o país também surpreendeu. Apesar da grave crise econômica e dos problemas de gestão herdados, o ministro, aliás, o melhor ministro, grande e dinâmico ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, conseguiu iniciar uma vasta transformação na matriz da infraestrutura do Brasil. Assim, senhor presidente, senhoras senadoras, o governo pôs em prática o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. E o resultado, neste primeiro ano, foi a concessão de 27 ativos, contemplando todos os modais de transporte, como o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário e o aéreo, captando 9 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos e 5 bilhões e 900 milhões em outorgas para os cofres públicos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foram realizados também 23 leilões de 12 aeroportos, 13 terminais portuários, 437 quilômetros de rodovias, além do trecho central da Ferrovia Norte-Sul, iniciada em 1985, da cidade de Estrela a oeste de São Paulo, a Porto, aliás, de Estrela do Oeste de São Paulo a Porto Nacional do Tocantins. A Ferrovia Norte-Sul é um importante corredor que permitirá o escoamento da safra do centro do país até os portos do norte. Quando estiver, portanto, em pleno funcionamento, interligará os portos de Santos e o de Itaqui, no Maranhão. O programa de concessões é robusto e está previsto na contratação a contratação até 2022 de 231 bilhões em investimentos privados para as próximas décadas em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O país, senhoras e senhores senadores, meu nobre presidente Paulo Paim, esse país se tornou um centro, aliás, um canteiro de obras, com diversas obras estratégicas já em execução. O DENIT entregou este ano passado 400 quilômetros em novas rodovias, restaurou mais 1.400 quilômetros de rodovias e reabriu 15 instalações portuárias de pequeno porte. O governo entregou ainda 15 ampliações de aeroportos e 5 ampliação de obras de natureza aquaviária. O presidente Bolsonaro
tem destinado especial atenção às ações de infraestrutura em todo o país. E por oportuno, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, transmito ao presidente o agradecimento dos piauienses que finalmente receberam obras de infraestrutura, aliás, obras federais da mais alta relevância e importância. Viadutos na zona urbana de Teresina, ponte de Santa Filomena sobre o rio Parnaíba, ligando a cidade de Santa Filomena ao Alto Parnaíba, uma cidade maranhense. Transformação da BR-135, de rodovia da morte, como era conhecida em 2017, para a rodovia da soja, a espinha dorsal do extremo sul do estado, por onde escorrem as riquezas geradas do Cerrado piauiense. E também cito aqui como uma obra de infraestrutura da mais alta relevância, a duplicação da BR-316 até Demerval Lobão, a ser iniciada e já licitada proximamente. Por questão de justiça, aliás, a emenda nossa para essas obras de infraestrutura. São exemplos de obras estratégicas que conseguimos levar para o Piauí, graças à sensibilidade e ao compromisso do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na área da segurança pública, comandada pelo brilhante e competente ministro Sérgio Moro, também experimentamos grandes avanços em 2019. Após décadas de insegurança e medo, vislumbramos um quadro de sensível esperança e melhoria. Nos últimos tempos, a violência atingiu níveis recordes no Brasil. Diversas vezes superamos 60 mil homicídios por ano. Segundo a Organização Civil Mexicana, Segurança, Justiça e Paz, havia 17 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo. Em 2019, senhor presidente, essa história começou a mudar. Tivemos uma significativa redução de todos os índices de criminalidade no país, segundo dados preliminares do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, tivemos uma queda de 22% no número de homicídios, 40% dos assaltos a banco, 22% dos latrocínios, 23% dos roubos de cargas e 26% no número de roubos de veículos. São estas estatísticas animadoras com relação à insegurança que dominava e ainda domina o nosso país. Todos os estados brasileiros tiveram a sensibilidade, ou, aliás, foram muito sensíveis os estados da Federação Brasileira na queda dessas taxas de criminalidade. No estado do Ceará, o número de assassinatos diminuiu quase 50%. Senhor presidente, estamos chegando ao final do nosso pronunciamento. Você tem o tempo necessário para concluir, com certeza. Grato, senhor presidente. No ano passado, a Receita Federal bateu recordes de apreensões de drogas, um crescimento de quase 82% em relação a 2018. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal foram de transcendental importância também, ampliando suas operações, tirando de circulação toneladas de drogas e milhares de armas de fogo de alto calibre. Esse salto qualitativo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
se deve ao excepcional trabalho integrado do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos entes federados, portanto, os estados da federação, com a adoção de medidas impactantes no combate ao crime organizado. Uma delas, senhor presidente, queria ressaltar aqui, foi a transferência de líderes dessas organizações criminosas para presídios federais, isolando-os e interrompendo as comunicações do crime organizado entre ou dos estados. Outro fato determinante, senhor presidente, foi a aprovação pelo Congresso Nacional do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O pacote modificou a legislação penal e processual penal e trouxe grandes avanços no combate ao crime organizado, aos crimes violentos e à corrupção. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns pontos relevantes do pacote foram retirados do texto pela Câmara dos Deputados. E assim, eu tomei uma pequena, mas importante iniciativa de reapresentá-los no ano passado, no final daquela sessão legislativa, por meio de 5 projetos de lei que recuperam pontos específicos do texto original. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por fim, as transformações que o país experimenta hoje são prova cabal de que o povo brasileiro acertou a escolher nas urnas em 2018 esta mudança de rumo. A passos largos e firmes, o Brasil caminha em direção à ordem e ao progresso, estampados em seu estandarte do nosso pavilhão, na nossa bandeira nacional. Sigamos neste caminho, com seriedade e dedicação, na construção das bases sólidas para que o Brasil possa finalmente se encontrar com o seu destino, ser uma nação forte, pungente, cada vez mais rica e menos desigual e protagonista do cenário mundial. Era esse, senhor presidente, o nosso pronunciamento e queríamos fazer no dia de hoje, agradecendo a Vossa Excelência a tolerância que nos concedeu. O Dr. Mano Félix, Vossa Excelência, é um diplomata e tenho certeza que o ponto de vista de Vossa Excelência o faz com convicção. E nós temos que respeitar as convicções de cada cidadão, como eu fiz o meu naquela tribuna, com as minhas convicções. Por isso, meus respeitos a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Girão, Eduardo Girão, pelo tempo necessário ao seu pronunciamento. Muito bem.